que será que tem a ver, né? Uma figueira, o templo, os sacerdotes e a multidão? É o que nós vamos ver no estudo de hoje do Evangelho segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 11, nos versos de 12 até o 26, que diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, fui ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: a minha casa seja chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê! A figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará seus pecados. Vamos entender o que Jesus quis ensinar para os discípulos nesta ocasião. Bem, tudo que Jesus dizia e fazia tinha algum ensino acerca do reino de Deus que ele veio revelar e anunciar. Os episódios referenciados no texto lido nos trazem uma lição muito profunda. Seguindo a sequência da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós vimos que ele foi montado, em um jumentinho até o templo e que isso era um sinal para todos de que ele seria proclamado rei. Porém, não compreendiam ainda como seria o seu reinado. Naturalmente, pensavam que seria como foi o de Davi. Mas, de fato, Jesus é o Rei dos Reis, o soberano dos soberanos, e estava cumprindo a sua missão para estabelecer o seu reino na terra, e estava ensinando sobre esse reino. Marcos nos relata que Jesus chegou ao templo, observou tudo de perto, e tudo indica que ele não fez, no primeiro dia ali que ele foi, não fez nenhuma proclamação, apenas observou. E como já era tarde, também voltou para Betânia, um povoado próximo de Jerusalém, que com certeza Jesus e seus discípulos ficaram hospedados na casa dos seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, que moravam em Betânia. Daí no dia seguinte, aí sim, Jesus iria ensinar algo tremendo aos seus discípulos. Eles saíram de Betânia para Jerusalém novamente. E no caminho, Jesus disse que estava com fome. Ao longe, ele avistou uma figueira linda, cheia de folhas. Quando chegou bem pertinho dela, viu que não tinha nenhum figo nela. Só tinha folhas. E Marcos ainda dá um detalhe muito interessante e relevante. Ele dizia o seguinte: não era tempo de figos. Então, por isso, a figueira não tinha figos, só folhas. Mas Jesus queria usar, uma figura ali, com aquela figueira, para ensinar algo muito importante aos seus discípulos. Algo que, certamente, eles não entenderam ali naquela ocasião, mas mais para frente, quando o Espírito Santo desceu,
clareou as mentes deles, assim como clareia as nossas, né, de todos nós que damos lugar ao Espírito. E aí então eles passaram a compreender com muita clareza tudo que Jesus havia ensinado a eles, inclusive essa lição da figueira, né? Mas vamos seguir aqui com os fatos. Jesus simplesmente amaldiçoou a figueira, porque ela não tinha frutos. E aí ele declarou: ninguém mais coma de seu fruto. Muito bem, passou, eles continuaram a viagem, né? Chegaram em Jerusalém e foram até o templo. Bem, agora Jesus, que já tinha observado tudo no dia anterior ali no templo, ele teve uma atitude ousada. Simplesmente ele usou da sua autoridade de filho de Deus para fazer o que fez. Absurdamente, os líderes religiosos que administravam o templo em Jerusalém, eles permitiam que houvesse comércio dentro do templo. Como assim? Eles vendiam, né? Pessoas ali, comerciantes, vendiam os animais para serem imolados nos sacrifícios. E negociavam, faziam falcatruas, né? Para quê? Para obterem mais e mais lucro com as vendas. E isso acabou se tornando uma coisa normal ali. As pessoas iam ao templo, não levavam os animais, chegavam lá, compravam, né? Facinho, né? Compravam. E os comerciantes ali ganhando com aquilo, facilitando a vida do povo, mas ganhando, né? E isso era um desrespeito total às leis ditadas por Moisés no passado. Todos os rituais da lei acabavam perdendo completamente o seu significado, né, sendo transformados em fonte de lucro. Então, naquele dia, Jesus realmente ele agiu de forma dura, né, e com toda razão. Ele derrubou as mesas dos cambistas, né, acabou com toda aquela bagunça ali. E ele declarou, ensinando, né, através das escrituras: olha, o que diz as escrituras, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês transformaram ela em quê? Em um covil de ladrões. Porque ali dentro havia corrupção. Corrupção dentro da casa de Deus. Então foi um grande alarde, né? Mas a multidão que estava ali, contemplando tudo aquilo e ouvindo Jesus, elas estavam realmente respeitando Jesus, a autoridade dele. E estavam aguardando, né, o momento em que Jesus ia tomar posse do reino. Jesus ensinava coisas tremendas para as pessoas e os doentes também chegavam, as pessoas levavam doentes ali, paralíticos e tudo mais, e Jesus curava todos eles. Então, assim, era maravilha atrás de maravilha, né? Os chefes dos sacerdotes, porém, ficavam olhando e ouvindo aquilo tudo e estavam odiando cada vez mais Jesus, tentando ver uma forma de prendê-lo, né, e matá-lo mesmo. Mas não podiam fazer aquilo ali, com aquela multidão toda, convicta, né, de que Jesus era a maior autoridade ali. Então, se eles fossem prender Jesus, ia haver uma revolta terrível, eles não conseguiam por causa da multidão. E assim foi. No final do dia, né, eles saíram dali, voltaram, né, lá em direção a Betânia. No caminho, né, já na manhã seguinte, o que aconteceu? Eles passaram pela figueira e viram que a figueira realmente estava totalmente seca. E Pedro lembrou: Jesus, olha só, o Senhor falou ontem que a figueira não ia mais dar fruto e hoje ela está seca, totalmente ressecada. Então vamos entender agora a lição, né? O que tem a ver os chefes dos sacerdotes, a figueira, o templo, a corrupção no templo, com aquela figueira que ressecou pela ordem de Jesus, né? Algo muito importante. A figueira, ela realmente tinha uma linda aparência, né? Mas ela era inútil para alimentar alguém que passasse ali, alguém faminto que passasse por ela. O templo, por sua vez, lindo, magnífico, possuía todos os elementos e utensílios de acordo com a lei de Moisés. Os sacerdotes tinham também aquela aparência de autoridade, né, de imponência. As vestes que eles usavam eram exatamente, né, compostas conforme a lei ordenava. Cada vestimenta, cada adereço e que expressavam um significado. No entanto, tudo isso era aparência.
Ali não tinha alimento espiritual nenhum para as pessoas. Né? As pessoas iam ali, cumpriam os rituais, tinham aqueles sinceros que levavam lá o seu animal, não concordavam naturalmente com aquele comércio, mas todo aquele sistema impedia que as pessoas realmente prestassem, sabe, um sacrifício de honra mesmo para o Senhor, para Deus. Os chefes dos sacerdotes, aqueles religiosos que administravam o templo, eles eram como aquela figueira, só folhas, não servia para alimento, por dentro estavam secos. Mas olha só o detalhe que Marcos tinha falado, né? Marcos falou, narrou aqui no texto que ele escreveu. Ele falou que não era tempo de figos. Isso aí. E também ainda não era o tempo de salvação. Sabe, todos ainda estavam perdidos, destinados à morte eterna. Né? Todos os sacrifícios, tudo aquilo que acontecia no templo, na verdade, né, apontava para Jesus, mas aquilo em si não fazia nada, não era alimento. As pessoas também não viam sentido, já tinham trocado todo o sentido daquilo, né, vivendo realmente assim com aquele pensamento terreno, do aqui e agora, sabe, de ganhar dinheiro por dinheiro. E eles realmente não tinham a palavra de Deus nos seus corações, porque o alimento ainda não tinha chegado, quer dizer, até tinha chegado, mas não tinha cumprido a missão ainda, que era Jesus. Né? O verdadeiro alimento para a vida eterna com Deus estava em Jesus cumprir cabalmente a sua missão aqui na terra. Por enquanto tudo era aparência, na realidade os sacrifícios, os rituais, as cerimônias, tudo que faziam desde os tempos de Moisés apontavam para Jesus. Mas eles tinham, né, que realmente entender e serem fiéis a Deus. Deus conhece o mais profundo do ser de cada pessoa. Eles pensavam, né, que fazendo tudo aquilo estavam agradando Deus, né, enganando Deus na realidade. E por mais que os sacerdotes odiavam Jesus e a multidão queria aclamá-lo como rei, todos estavam na mesma condição, sabe? Os que queriam matar Jesus e os que queriam aclamá-lo como rei estavam na mesma condição de condenação eterna. Todos estavam, na verdade, como aquela figueira, vivendo na aparência, porque ainda não tinham o fruto, porque ainda não era tempo do fruto, porque Jesus ainda não tinha cumprido a sua missão. Em breve, sim, ele cumpriria, morrendo na cruz do Calvário, pagando pela nossa culpa, pelos pecados de todos, da humanidade toda. E assim, aí sim, o fruto chegaria para a humanidade, o verdadeiro alimento. Você que tem acompanhado essa série de estudos desde o início, não sei se tem percebido, mas a mensagem de Jesus é uma só, falando sim de várias maneiras, usando parábolas, analogias, figuras de linguagem, né, ações, como ele fez com a figueira, enfim, tantas maneiras para ensinar sobre o reino de Deus, que não é deste mundo caído, pervertido, corrompido, mas um reino de amor, um reino de alegria, de paz, de justiça no Espírito de Deus, que é esse Espírito, né, quem interage com o nosso Espírito, para compreendermos e absorvermos essa esplêndida realidade. Esse reino, ele foi conquistado pela força de Jesus. Ele foi quem se deu em sacrifício pela humanidade. E isso é profundo, é maravilhoso esse conhecimento. E olha só, depois, no final do texto, quando Pedro, né, e os outros discípulos ficam admirados, né, pela figueira ter ressecado pela palavra de Jesus, Jesus começa a falar das características desse reino, né? Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Né? Assim é para os que pertencem ao reino de Deus. Nós que pertencemos ao reino de Deus, recebemos autoridade.
né? E conseguimos realmente realizar coisas maravilhosas em oração, mas pela fé, sem duvidar no nosso coração. Mas isso é para quem crê e obedece, porque não vai pedir qualquer coisa, vai pedir tudo orientado pelo Espírito Santo de Deus. E quando pedimos, né, algo a Deus, ao Pai, orientados pelo Espírito, né, falando coisas que realmente convêm, isso acontece, as coisas acontecem. Por quê? Porque é o reino de Deus. E por enquanto nós precisamos de fé, até que Jesus volte, né, e tudo, né, nós vamos vê-lo face a face, e as coisas vão se revelar. Hoje vemos como espelho, como diz Paulo, né, mas, como dizia Paulo, né, mas quando Jesus vier e realmente tomar o seu trono, né, ele aqui na terra, uma nova terra, restaurada, né, ele vai reinar com justiça, com justiça. E por enquanto, aqueles que recebem, né, que entram nesse reino pela fé em Jesus, recebem também autoridade da parte de Deus, né? Então, ele estava ensinando isso, características do reino de Deus, sabe? Então, olha, já se passaram cerca de 2 milênios que o reino de Deus chegou a nós. Mas nós estamos em processo de seleção para a formação do contingente desse reino. Porque só tem como pertencer a esse reino quem faz a vontade do Pai Celestial. Essa vontade é boa, é perfeita e é agradável. E Jesus veio à Terra para nos revelar o Pai e a vontade dele. Mas trata-se de uma escolha. Eu, pessoalmente, escolhi fazer parte desse reino. Escolher o reino de Deus é vida. Sabe, se você ainda não fez essa escolha, o processo de seleção ainda está em vigor. Sabe, enquanto você está aqui na terra, enquanto Jesus ainda não retornou para tomar o seu trono, é a oportunidade de entrar no reino de Deus pela fé em Jesus. Nós não sabemos quanto tempo duraremos nesse corpo, né, cada um de nós, nesse corpo mortal. Assim também como não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai voltar e vai assumir o seu trono. Embora os sinais proféticos nos dêem muitas dicas importantes de que o tempo está se aproximando cada vez mais. Então, olha, a hora é agora. Escolha o reino de Deus. Entrega a sua vida a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, porque, olha, ele já pagou o preço do perdão, da remissão. Mas depende da escolha de cada um de nós. E isso é até uma questão de cumprimento de justiça mesmo. Pensa, se uma pessoa, só um exemplo, se uma pessoa tem uma dívida grande para pagar, se ela não pagar, ela vai ser presa, vai ser condenada. Aí chega alguém que por amor, por consideração àquela pessoa, oferece, olha, eu vou doar o recurso para você pagar a sua dívida, eu dou para você. Né? Aí vai precisar passar, né, fazer o processo de doação. Essa pessoa vai ter que, né, receber a doação e tudo mais. Só que aí ela vira e fala simplesmente, não quero. Não quero receber essa doação, não vou fazer esse processo, não vou assinar nada. Não quero receber. Não é uma coisa estranha? Mas é algo assim que acontece, né? Só um exemplo aqui, quando a pessoa não recebe, quando alguém não recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Ele pagou a dívida, mas você não aceita esse pagamento. Então você vai ser condenado. Aquilo que era impossível para nós, Jesus fez. E olha, ele fez experimentando um extremo sofrimento, angústia, dor, no corpo e na alma. Mas ele resistiu até o fim por amor. E daí, alguém simplesmente diz, não aceito, não acredito, não quero. Não tem lógica isso. Então, olha, é preciso parar para refletir e, principalmente, se abrir para o amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é isso que eu tinha para hoje, que você reflita no seu coração e que você escolha entrar no reino de Deus através de Jesus Cristo. Até a próxima.